Como não amar a Bíblia? O livro sempre atual e cheio de desafios à nossa percepção humana. A verdade é que sempre me inquieta as perguntas que vão surgindo ao longo das narrativas bíblicas. Mais do que qualquer outro livro, o de Jó é o livro das perguntas. Os amigos de Jó levantam questões inúmeras, Jó questiona bastante, o próprio Deus também marca o livro com boas, grandes e numerosas perguntas. Podemos dizer que, em muitos momentos, este livro levanta mais perguntas do que respostas. No entanto, grandes convicções e proximidade com o eterno acontece. O livro é concluído com a frase extraordinária: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Nossa reflexão hoje está no capítulo 3 de Jó, a partir do versículo 11, quando nós vamos encontrar aqui 7 porquês. Diz assim do versículo 11 até o versículo 26. Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem ruínas, com governantes que possuíam ouro e enchiam suas casas de prata. Porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Como o livro de Jó é um livro bem extenso, são 42 capítulos, eu fiz questão de escolher estas 7 perguntas, ou estes 7 porquês, porque geralmente nós gostamos de olhar a Bíblia só sobre a ótica do triunfo. Nós gostamos muito de olhar a Bíblia sempre do ponto de vista dos vitoriosos. Mas a Bíblia também narra dor, sofrimento, desgraças, quedas, traições, mortes, invejas, violências. E esse texto de Jó, ele é belíssimo porque ele vai falar da sua dor, da sua depressão, da sua tristeza. É interessante porque no versículo 11 ele vai dizer: por que eu não morri? O repúdio de Jó pela vida daqui em diante expressa sua profunda depressão. Jó não é exceção. Outros personagens bíblicos que sofreram de depressão a ponto de desejar a morte incluem Moisés, Elias e Jonas. Davi não chegou a esse extremo, mas escreveu vários salmos em depressão. Por que não morri ao nascer? A pergunta que o versículo 11 e até o versículo 19 nós vamos estar com Jó ali questionando essa situação. Aqui está uma das mais longas e detalhadas descrições do Sheol, lugar ou situação dos mortos. De todo o Antigo Testamento, o Sheol nunca é considerado lugar desejável. Porém, Jó parece cogitar
que seria menos ruim estar lá do que na situação em que se encontrava. Isso mostra o que o sofrimento atroz, como também a tortura ou humilhação pública, pode fazer com alguém. É uma dramática representação da fragilidade, da pequenez humana. Jó sente ter perdido o seu sentido para a vida. Também expressa a pergunta dolorida de muitos de nós ainda hoje: se toda bênção vem de Deus, por que não a recebo? Ou ainda, onde está Deus? E aí ele vai dizer que repousaria tranquilo. Talvez a coisa mais difícil na vida seja esperar em meio ao sofrimento. Somos frágeis, agitados e apressados. Quero destacar ainda do versículo 20 ao versículo 23, dessa leitura que eu acabei de fazer de Jó, capítulo 3, quando ele vai falar a expressão que esperam a morte, porque se dá vida a quem Deus fechou as portas. No ápice do sofrimento mais intenso, quando se está consumido pela angústia existencial mais profunda, pode sobrevir a ideia da morte como solução ao desespero. O Senhor permite a expressão desse sentimento, não o julga nem o impede, apenas escuta pacientemente, revelando o melhor princípio terapêutico para a ocasião, como realmente Deus faz com todos nós. Quero ainda destacar do versículo 24 ao 26, quando Jó vai destacar: não tenho descanso. Qualquer pessoa sentirá forte impacto emocional ao receber más notícias, especialmente relacionadas a seus entes queridos. Conhecidas ou não suas causas, o sofrimento encerra sempre um mistério que interroga o coração humano. Ele vai terminar o versículo 26 dizendo: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Os versos finais deste capítulo parecem descrever a vida nos tempos atuais, com sua agitação e desassossego, ou mesmo ataques de pânico. E isso nos torna ainda mais necessitados de um cuidado pacificador e fortalecedor da nossa alma, e é para aquele que eu citei lá no início, né, o nosso Deus eterno, que nós podemos sempre correr, seja estando enfermo, desempregado, abatido, como Jó estava aqui, desanimado, enlutado e empobrecido, humilhado de todas as formas. Ele teve o direito de fazer as suas perguntas. E ao longo do livro, ele continua questionando, Deus também vai combater com ele, e ao final ele se rende e vai fazer aquela linda declaração: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Eu espero que todos nós tenhamos o direito de perguntar e também de ouvir as respostas do Deus eterno para acalmar e trazer vida aos nossos corações. Uma ótima reflexão é o que eu te desejo, que Deus traga paz, alegria e esperança ao seu coração, como ele realmente fez com a vida de Jó. Um grande abraço da pastora Betinha, amém.